A partir de agora, na Rádio UESB FM, você ouve o programa Observatório Social, na apresentação da professora Luciana Silva e dos professores Luiz Rogério e Fabrício Vieira. Um diálogo participativo sobre saúde, educação, cultura, sustentabilidade, direitos humanos e outros temas que fazem parte do seu cotidiano. Observatório Social, na UESB FM. Bom dia, região sudoeste, bom dia, Vitória da Conquista, bom dia a todos os ouvintes da UESB FM. Um bom dia especialíssimo aos ouvintes do Observatório Social. Meus queridos Luiz Rogério, Dácio Alves e minha querida Luciana Silva, um bom dia de sábado para vocês. Está entrando no ar o programa Observatório Social em sua 24ª edição. Hoje, dia 1º de agosto de 2020. Eu sou Fabrício Vieira. Eu sou Luciana Silva. E eu sou Luiz Rogério. Luiz Rogério, meu querido, conta aí para todos os nossos ouvintes o que você está trazendo de especial para essa manhã de sábado. Bom dia, Fabrício Vieira, bom dia, Luciana Silva, Dácio Alves, aos ouvintes do Observatório Social de Vitória da Conquista, Jequié e de toda a região sudoeste, o nosso abraço fraterno e o nosso especial bom dia. Fabrício Vieira, nós vamos conversar hoje com Lúcia Duque. Ela é enfermeira, presidente do CEB, que é o Sindicato dos Enfermeiros e Enfermeiras do Estado da Bahia. Ela vai falar conosco a respeito da situação da enfermagem nesta pandemia no Brasil e na Bahia, no que diz respeito à precarização do trabalho, não é? A questão da insalubridade vem à tona nesse debate, e a questão também da saúde e segurança no trabalho, que a gente não pode deixar de lado. A situação de exposição dos profissionais de enfermagem está evidente. Outro ponto de discussão que nós vamos ter com ela em linha direta, uma vez que ela se encontra em Salvador, é a questão da politização da enfermagem. Novamente nós voltamos a essa temática aqui. Tudo isso que a enfermagem está passando, muito se deve à posição de profissionais de enfermagem que se encontram alheios à discussão política, à participação social na defesa dos seus próprios direitos. Portanto, vale a pena conferir a entrevista com Lúcia Duque, presidente do Sindicato dos Enfermeiros e Enfermeiras do Estado da Bahia. E você, minha querida Luciana Silva, revela aí pra gente qual a sua pauta para o programa de hoje aqui no Observatório Social. Bom dia, Fabrício, bom dia, Luiz, bom dia, Dácio, e um bom dia aos ouvintes que estão aqui conosco na Rádio UESB FM. Eu trago um tema hoje que é a denúncia de crime praticado pelo presidente da República no Tribunal Penal Internacional. Foi um dos temas que tomou aí os noticiários da semana, essa denúncia feita contra Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional. E para falar sobre esse tema, eu entrevisto Lara Oliveira Sampaio. Lara é pós-graduada em Direitos Fundamentais e Justiça pela UESB, é bacharela em Direito também pela UESB, membro da Clínica de Direitos Humanos da UESB, assessora jurídica no Ministério Público do Estado da Bahia e em 2018 Lara atuou no Protocolo de São Salvador no Departamento de Inclusão Social da Organização dos Estados Americanos, a OEA. A entrevista está imperdível. A minha pauta para o programa de hoje é economia. E eu estou batendo um papo muito interessante com a professora doutora Ana Lúcia Carvalho Santos. Ela que é graduada em economia pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Ela é mestre em ciências agrárias com concentração em desenvolvimento rural pela Universidade Federal da Bahia e também doutora em ciências pelo Programa de Controladoria e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Nosso diálogo participativo, ele se deu
rodeando as questões da economia, especialmente tentando desmistificar a economia, trazendo para o conhecimento mais popular do termo, inclusive tentando explanar aspectos da economia que podem ser facilmente entendidos pela população e utilizados no nosso dia a dia. Não percam, porque a entrevista está bastante interessante e eu tenho absoluta certeza que todos vocês gostarão. Todos os sábados, das 10 às 11 horas da manhã, na Rádio UESB FM, você ouve o programa Observatório Social, na apresentação da professora Luciana Silva e dos professores Luiz Rogério e Fabrício Vieira. Um diálogo participativo sobre saúde, educação, cultura, sustentabilidade, direitos humanos e outros temas que fazem parte do seu cotidiano. Observatório Social, na UESB FM. Fabrício Vieira, entrevista. Caros ouvintes, vocês sabem o que é economia? O que significa esse termo? Como esse termo está no nosso cotidiano e a gente nem percebe? De que forma as ciências econômicas podem contribuir para a sociedade no enfrentamento dessa crise que nós estamos vivendo devido à pandemia causada pelo coronavírus? Tem ideia do ramo de atuação do profissional de economia? Bem, essas perguntas serão respondidas nesse diálogo que eu tive com Ana Lúcia Carvalho Santos, ela que é graduada em Economia pela Universidade Estadual de Feira de Santana, mestre em Ciências Agrárias e também doutora em Ciências pelo Programa de Controladoria e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Professora doutora Ana Lúcia Carvalho Santos, é uma grande honra para o Observatório Social tê-la em nossa 24ª edição. E eu gostaria, doutora Ana, já começar fazendo uma pergunta. Primeiro contextualizando, né? A economia, para muitas pessoas da nossa sociedade, é vista como um verdadeiro vilão. Muitos não entendem e sequer desejam compreender os fenômenos econômicos que diretamente influenciam a vida cotidiana da gente. Mesmo assim, não é suficiente para despertar o interesse da maioria dos cidadãos. Por favor, professora Ana Lúcia, explique para os nossos ouvintes, de forma resumida, é claro, né, o que é a economia e de que forma a sociedade pode perceber em seu cotidiano os fenômenos estudados por esta ciência. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de saudar a todos aqui presentes, a professora Luciana Silva, o professor Fabrício Vieira, o professor Luiz Rogério e a todos que nos ouvem. A economia, ela está ligada a 3 conceitos: escassez, necessidades e escolhas. A economia trata da produção, distribuição e consumo de bens e serviços e como os recursos de produção, a matéria-prima, o trabalho, o capital são escassos e, por sua vez, as necessidades de consumo desses bens e serviços são ilimitadas, a economia surge para fazer essa intermediação, essa gestão, né, entre recursos escassos e necessidades limitadas, de forma a atender ao máximo e da melhor forma essas necessidades. As escolhas surgem exatamente da escassez e o tempo inteiro empresas, indivíduos, até mesmo o governo precisam fazer escolhas, tomar decisões e a economia ela auxilia nessa tomada de decisões. Conceitos como PIB, inflação, taxa Selic, que ouvimos diariamente, às vezes podem assustar os leigos, mas esses e outros conceitos eles estão presentes no nosso cotidiano muito mais do que imaginamos. Elementos de economia estão presentes em praticamente todas as decisões que tomamos no nosso dia a dia, como o que comer, o que vestir, aonde viver. E os conceitos econômicos eles podem ser identificados também nas relações de trabalho, se assalariado, se empreendedor, no meio ambiente, se o indivíduo consome de forma sustentável, se a empresa produz de forma sustentável, em questões como saúde e educação, que são direitos fundamentais, assegurados pela Constituição e que devem ser garantidos pelo Estado.
Enfim, mesmo sem nos darmos conta, nós vivemos a economia no nosso dia a dia. E quando compreendemos isso, fica mais fácil entender conceitos como inflação, por exemplo, que alguns não sabem definir, mas sabem explicar perfeitamente o que representa a inflação no seu orçamento e no seu bolso. Professora Ana Lúcia, a que podemos atribuir a quase aversão de grande parte da população aos aspectos econômicos das análises, dos fenômenos sociais? Eu acredito que seja devido à ignorância no sentido de desconhecimento. A economia, ela é antes de tudo uma ciência social, apesar da tentativa de alguns economistas como Marshall, que foi um dos fundadores da escola do pensamento econômico neoclássico, de tentar aproximar a economia das ciências naturais, introduzindo a matemática no século XIX. E essa introdução da matemática na economia levou ao surgimento da econometria, que cria modelos de análise e de previsão no intuito de fornecer subsídios para a tomada de decisões de longo prazo, para empresas, para governo. Então, mesmo com o surgimento da econometria, que aproxima a economia de uma ciência exata, ela continua sendo, ela é por excelência, por definição, uma ciência social, uma vez que ela trata essencialmente dessa relação entre escassez de recursos e necessidades do homem. Então, uma parcela da sociedade acumula bens, outra parcela da sociedade sofre com escassez desses bens. Então, são problemas eminentemente sociais. A economia, ela está muito relacionada com as relações sociais. E há também um desconhecimento em relação à abrangência da economia, que muitas vezes é associada somente ao mercado financeiro, ao setor público. Muitos não sabem, mas a economia ela é muito mais ampla, é muito mais abrangente. São também objetos de estudo da economia questões como pobreza, exclusão social, questões relacionadas ao meio ambiente, à geopolítica, ao mercado de trabalho, relações de gênero. Então, tudo isso são questões que passam pela economia. Existe, por exemplo, um modelo econométrico que relaciona anos de estudo com remuneração do trabalho, ou seja, a teoria do capital humano, de Schutz, ela diz que quanto mais anos de estudo, quanto mais qualificada for a mão de obra, mais produtivo será esse trabalhador e, consequentemente, ele pode contribuir mais para o crescimento econômico. Que contribuições as ciências econômicas podem dar à sociedade no momento como o que estamos vivendo, de pandemia pelo coronavírus, em que todas as famílias, empresas e governos estão sendo afetados na capacidade de gerar recursos financeiros que os sustentem? A economia é composta por esses agentes citados na sua pergunta, professor Fabrício: famílias, empresas e governos, além das relações com outros países e tudo que diz respeito às decisões de produção e consumo que contemplam todos esses agentes citados, passa pela economia. A economia, enquanto ciência, através de seus postulados, que são as teorias, os conceitos, as proposições, tem muito a contribuir. A saída da crise atual que estamos vivendo não depende somente da economia, obviamente, pois essa crise não surgiu na economia. É uma crise sanitária que impactou a economia, na medida em que praticamente todas as atividades econômicas foram paralisadas, com exceção dos serviços essenciais. Então, estamos precisando, iremos precisar muito mais ainda de políticas de assistência aos vulneráveis, aos desempregados, às pequenas empresas que têm sofrido mais com essa crise. Nesse sentido, teorias como a keynesiana, que é a teoria do economista Keynes, cuja obra influenciou fortemente o pós-Segunda Guerra Mundial, exatamente por defender a intervenção do Estado na economia, sobretudo em momentos de crise, mesmo que para isso o Estado ele precise se endividar. Essa teoria e outras, mas principalmente essa, estão sendo revisitadas agora com essa crise do Covid-19. A Alemanha, por exemplo, que é um país conhecido por sua disciplina fiscal, injetou 750 bilhões de euros para proteger trabalhadores e empresas em meio à crise do coronavírus.
Então, muitas outras teorias, muitas outras contribuições a economia tem trazido para tentar, né, auxiliar na busca de alternativas para a saída e para a retomada da economia nesse momento sem precedentes que estamos vivendo. Prezada professora doutora Ana Lúcia, durante essa semana, a Universidade Estadual de Feira de Santana está realizando a sua jornada acadêmica, né? Termina hoje, dia 1º. Esse ano, excepcionalmente, de forma virtual, em função do isolamento social causado pela pandemia. Em sua opinião, eventos acadêmicos como este podem contribuir e cumprir o papel de desmistificação da economia para a população em geral? Sim, com certeza. Infelizmente, ainda existe uma distância muito grande entre a universidade e a sociedade. E a jornada virtual que a UF está promovendo é uma iniciativa para aproximar a sociedade da universidade, através da oferta de cursos, oficinas, palestras, atividades culturais e até mesmo de contação de histórias. Todas as áreas da universidade, desde a saúde, a economia, se envolveram na jornada, oferecendo atividades que são gratuitas, né? E dessa forma são acessíveis à comunidade interna e externa. Nesses tempos de pandemia que estamos vivendo, é uma iniciativa importante porque está oportunizando as pessoas melhorarem a sua qualificação profissional através de cursos de aperfeiçoamento, trazendo também temas relevantes para discussão, convidados das mais diversas áreas, das mais diferentes instituições e estados para trazerem elementos, né, de reflexão e de discussão. Eu coordeno um projeto de pesquisa e de extensão no Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, do qual eu faço parte, que discute o tema da inclusão financeira e microfinanças. O professor Fabrício Vieira, inclusive, é parceiro e colaborador do nosso grupo, através do Instituto Alfam. E durante a jornada nós oferecemos algumas atividades também, um mini curso, uma oficina, uma mesa redonda, produzimos um vídeo, um podcast. Inclusive o nosso mini curso que tratou de organização financeira e consumo consciente em tempos de pandemia e a oficina que apresentou os fundamentos da gestão prática de microempreendimentos, para nossa surpresa, teve uma procura significativa. Tivemos quase 500 inscritos somente nessas duas atividades. O nosso grupo de pesquisa ele foi criado em 2017 e em 2019 nós criamos um projeto de extensão, porque a ideia é levar conhecimento também para a comunidade externa. Nosso grupo de extensão é um laboratório, né? Nós chamamos de Laboratório de Cidadania e Orientação Financeira. O objetivo é contribuir para uma melhor gestão de finanças pessoais, tanto da comunidade interna como da comunidade externa, e fomentar o empreendedorismo social. Então, algumas ações do nosso projeto de extensão visam possibilitar uma maior interação entre a universidade e a comunidade, divulgar o curso de economia nas escolas, desmistificar a economia, né, para a população, estimular o empreendedorismo e a geração de ocupação e renda, proporcionar à comunidade, tanto interna como externa, uma orientação financeira para uma melhor gestão das suas finanças e contribuir também para o fomento de ações voltadas para o empreendedorismo social e o consumo consciente. Bem, professor Ana Lúcia, infelizmente nosso tempo é curto e por isso eu reservo os instantes finais para as suas considerações e, se possível, explanando os campos de atuação do profissional de economia na sociedade e também deixando uma mensagem aos profissionais e aos estudantes de economia. Gostaria de agradecer pelo convite e pela oportunidade de falar sobre economia, que é uma das minhas maiores paixões. Fico feliz em poder falar de economia para além dos muros da universidade. A universidade, muitos já devem ter ouvido falar, ela se sustenta em um tripé, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. E eu sou uma entusiasta da indissociabilidade entre essas três coisas. Eu trabalhei durante 7 anos na UNEB, que é uma instituição
tem uma atuação muito forte na extensão, e lá eu tive a oportunidade de coordenar 2 projetos de extensão, um de incubação de cooperativas populares e outro de educação do campo, com movimentos sociais do campo. Hoje eu estou na UFES há cerca de 10 anos, trabalho com ensino, com pesquisa e com extensão. Então, eu penso que a produção do conhecimento só faz sentido se esse conhecimento ele se tornar útil à sociedade. Um conhecimento que fica restrito aos muros da universidade, ele perde a sua utilidade. É o que eu penso. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, espero ter provocado um pouco o interesse pela economia, especialmente nos jovens. E lembro que a atuação do profissional de economia ela é bem vasta. O economista ele pode trabalhar com projetos, estudos de viabilidade econômica, análise de conjuntura, pesquisas demográficas, estudos setoriais, trabalhar com orçamento público e privado, revisão de contratos, planejamento urbano, planejamento regional, consultoria de fusões e aquisições, avaliação patrimonial de empresas, análise financeira de investimentos, consultoria, assessoria econômico-financeira, auditoria e fiscalização, perícia econômica, inclusive em processos judiciais, arbitragem, mediando conflitos que envolvem bens patrimoniais, e pode atuar também em diferentes setores da economia, como agronegócio, comércio exterior, em organizações do terceiro setor, como cooperativas e associações. E nesses tempos de crise, o economista ele pode auxiliar indivíduos e empresas na recomposição dos rendimentos que foram perdidos durante a crise do coronavírus. E só para complementar, para quem tem interesse em atuar na área, o salário médio de um economista é em torno de R$ 4.200, podendo chegar até 40 mil, dependendo do setor e da região, de acordo com a tabela de salários do Brasil. Nada mal, né? Então eu me despeço por aqui e espero ter contribuído de alguma forma para fomentar o interesse pela economia. Um bom dia a todas e a todos. Muito obrigado por sua disponibilidade, por seu esclarecimento, professora doutora Ana Lúcia, e tenha um excelente final de semana. Estamos apresentando o programa Observatório Social, com a professora Luciana Silva e com os professores Luiz Rogério e Fabrício Vieira. Observatório Social, volta já! Estamos apresentando o programa Observatório Social, com a professora Luciana Silva e com os professores Luiz Rogério e Fabrício Vieira. Luiz Rogério, entrevista. Bem, ouvintes do Observatório Social, no nosso bloco agora nós vamos conversar com Lúcia Duque. Ela é enfermeira, presidente do SEEB, Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Bahia. Está conosco em linha direta, falando de Salvador, nossa capital. Lúcia, um bom dia. Eu gostaria de iniciar esse diálogo com você, reconhecendo o papel destacado que você tem na defesa da enfermagem como profissão no campo de saúde, e perguntar como é que o sindicato está vendo a situação da enfermagem, dos profissionais da enfermagem nessa pandemia do Covid-19, no Brasil, aqui na Bahia, né, principalmente em relação às condições de trabalho e o número de profissionais contaminados aqui no nosso estado. Um bom dia para você, Lúcia. Bom dia, Luiz Rogério. Obrigada inicialmente, né, pelo convite. E já respondendo aí a sua pergunta, na verdade, essa pandemia, ela veio dar luz à verdadeira condição de trabalho hoje que os profissionais da enfermagem enfrentam no seu dia a dia, né? Antes da pandemia, as pessoas a sociedade, ela não conseguia visualizar as péssimas condições de trabalho, né? E a população em geral via o SUS como uma coisa ruim, né? A pandemia veio dar luz e veio ver a importância hoje do Sistema Único de Saúde.
A enfermagem, nós aqui da enfermagem, para a questão da pandemia, nós criamos um comitê da enfermagem para o enfrentamento do Covid. E esse comitê agrupou várias representações da enfermagem, juntamente com a Escola de Enfermagem da UFBA. E aí a gente está indo em vários locais que a gente recebe denúncia para apurar, né, a questão das denúncias vinda da questão da pandemia. E o que é que a gente vem detectando? Muitos locais não estão preocupados em fornecer EPIs de qualidade, fazendo com que o número de profissionais a cada dia que passe aumente a sua estatística de contaminação. Os EPIs que são fornecidos, muitos não têm o aval da Anvisa. Além da questão dos EPIs de má qualidade, ainda tem um racionamento esse que vem prejudicando muito a proteção, a segurança do trabalhador. Fora a questão do EPI, a gente percebe que não existe uma preocupação na questão da capacitação do profissional, do treinamento, né? Principalmente na paramentação e na desparamentação desses EPIs. Nós também percebemos que não há fluxos de atendimento. Existem várias UPAs, vários hospitais que não estão tendo cuidado em fazer a separação, de separar os pacientes sintomáticos dos não assintomáticos. Bem como a questão também que o mesmo profissional que ele atende um paciente sintomático é aquele mesmo profissional que vai atender um outro paciente. E isso faz com que os índices de contaminação aumente, como vem aumentando. Hoje, pelo observatório do COFEM, nós temos aqui na Bahia quase 4.000 profissionais da enfermagem contaminados. Nós temos em torno de 12 a 16 óbitos entre enfermeiras e técnicos de enfermagem. E isso é só dar luz a todas essas situações que a gente vem assistindo, vem presenciando. Nós fizemos uma parceria com o Ministério Público do Trabalho, onde muitas dessas visitas o Ministério Público do Trabalho também se faz presente, para uma forma que a gente verificou de pressionar os gestores de oferecer uma condição, uma segurança para a enfermagem, até porque a enfermagem é linha de frente. Ela, além de ficar na linha de frente da assistência, ela é 24 horas no cuidado com os pacientes de uma forma geral. É isso, Lúcia. A gente percebe, diante da tua fala, né, que fica claro as limitações da profissão de enfermagem, num contexto extremamente difícil, em que o enfermeiro atuava dentro de um regime de polivalência, né? Às vezes fazendo o trabalho de 2, 3, muitos ainda desempregados, aqueles inseridos, muitas vezes estão inseridos no mercado de forma precária, sem direitos trabalhistas. Tudo isso vai refletir na saúde física e mental desses profissionais. Eu gostaria de te perguntar, considerando esse contexto que você está trazendo e essa reflexão que fizemos aqui agora, sobre a questão da insalubridade. Está havendo uma discussão, inclusive aqui em Vitória da Conquista, com manifestação por parte de profissionais de enfermagem em relação ao pagamento de insalubridade. A Prefeitura, por exemplo, estabeleceu que alguns receberiam um percentual maior de insalubridade e outros enfermeiros ou enfermeiras não receberiam. O sindicato tem vivenciado essa situação em outros lugares e qual a posição, a visão que você tem como presidente do Sindicato dos Enfermeiros da Bahia nesse sentido, Lúcia? Olha, isso realmente é uma realidade, isso vem acontecendo, a questão do pagamento da insalubridade. A gente sabe que ainda o pagamento dos 40% ainda não é uma lei, né, que obrigue os gestores. Né? Existe um projeto de lei que está tramitando ainda no Congresso e que, se por acaso seja aprovado, a gente acredita, né?
E assim, o que é que o sindicato, qual é a visão do sindicato? Existem alguns hospitais, alguns gestores que estão pagando, estão escolhendo a quem pagar. É um grande equívoco, porque a gente entende que todo profissional da enfermagem, enfermeiros e técnicos que estão ali na linha de frente, independente de trabalhar em SAMU, independente de trabalhar no hospital, independente de trabalhar na atenção básica, se ele está no atendimento Covid, ele tem o direito, sim, de receber um adicional de insalubridade no valor de 40%, porque o risco é o mesmo, o nível de contaminação é o mesmo, não há essa diferenciação. E a atenção primária ainda é pior, porque uma boa parte daqueles pacientes são assintomáticos, eles podem estar com vírus transmitindo e que não apresentam sintomas. Então, o nível de contaminação termina sendo maior do que aquele paciente que já chega no hospital e que já está com diagnóstico confirmado. É um equívoco, né? Lamentavelmente, os gestores, não só de Conquista, mas de outros municípios, como até de hospitais privados e filantrópicos, estão com essa determinação de pagar uns e não pagar outros. O sindicato, a gente vai judicializar essa questão da insalubridade, né? Nós já pedimos contra-cheques aos colegas, vários encaminharam, independente de onde trabalha, e os jurídicos do sindicato vão entrar com ação baseada até em alguns locais que já estão pagando. Então a gente vai entrar com essa ação e aí eu aproveito aí o pessoal de Conquista, caso queira ainda encaminhar o contra-cheque, pode encaminhar para o e-mail jurídico @ceb.org.br. É isso, Lúcia. Você traz informações importantes nesse sentido. E eu queria aproveitar para discutir contigo um ponto. Diante dessas demandas da enfermagem, será que agora a categoria consegue refletir mais sobre a importância da luta coletiva, Lúcia? Da sindicalização, por exemplo, que tem sido tão atacada no Brasil pelo capital, não é? Essa sindicalização que é importante para fortalecer a categoria de enfermagem, né, na luta por mais direitos, na luta por saúde e segurança no trabalho, tudo isso que você está trazendo aí agora. Porque muitas vezes o enfermeiro, a enfermeira, ela parte para uma luta individual, pega um microfone e vai para a rua sem ter por trás um amparo de um sindicato, por exemplo. E isso denota uma fragilidade muito grande e talvez uma falta ainda de compreensão da enfermagem, de se politizar mais, de participar mais do ponto de vista político, da ação política transformadora de realidades. O que é que você poderia dizer nesse sentido? A gente vem trabalhando muito nessa pandemia. O sindicato vem trabalhando bastante, junto com o comitê, né? A gente vem conversando muito com os trabalhadores, né? A gente com essas visitas e a gente vem falando da importância do fortalecimento do sindicato. Porque veja bem, a medida provisória, a 936, que regulamenta a suspensão e a redução de salários dos trabalhadores, nós recebemos no sindicato em torno de 300 propostas de redução e suspensão de contrato. Uma boa parte delas de forma irregular, que fugia o que estava determinado na medida provisória. E nós conseguimos reverter. Aí eu pergunto aí a categoria, se não fosse o sindicato para reverter esses contratos de suspensão, que seria um prejuízo maior do que a própria medida, o que é que seria dessa categoria? Então a gente espera que pós-pandemia, que as enfermeiras, os enfermeiros reflitam a importância da existência do sindicato, através da sindicalização, da participação em reuniões, de participação de assembleia, de acompanhar o sindicato na sua rede social, né? Então, a gente sempre está falando isso, uma categoria hoje que ela não tem um sindicato forte,
né, os prejuízos para essa categoria vai ser maior do que o que está acontecendo com o trabalhador no seu dia a dia, né? E com a enfermagem principalmente, porque o que é que vem acontecendo com a enfermagem? Uma precarização do trabalho, redução de direitos, redução de salários, cargas horárias exorbitantes, que isso vem causando o que ao trabalhador? O adoecimento físico e o adoecimento mental, né? Por exemplo, Vitória da Conquista, a gente precisa ter uma representação aí em Conquista. É um lugar que tem vários problemas trabalhistas. Nós recebemos denúncia direto aí do município, mas tem uma dificuldade da gente conseguir uma representação. Tem uma dificuldade da gente tentar convencer os colegas de se filiarem, porque para ter uma representação precisa ter um mínimo de filiados. Então, a gente entende, eu sempre falo isso nas minhas falas, né? Sindicato não é diretoria, sindicato é categoria, né? Um sindicato só é forte quando ela tem a sua presença, sua base fortalecida. E a base são os trabalhadores. Muito bem, acho importante, Lúcia, essa tua fala de esclarecimento, porque há todo um movimento do setor privado, do grande capital, de demonizar os sindicatos, justamente para enfraquecer as categorias profissionais, inclusive a própria enfermagem. Lúcia, nosso tempo é curto, estamos chegando ao final do nosso bloco. Te agradeço, né, pela tua disponibilidade de estar aqui conosco em nome do Observatório Social, tá certo? E eu deixo aí esse minuto final para que você possa fazer as suas considerações finais. E mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigada, Luiz Rogério. É sempre um prazer estar falando com você. E a minha mensagem é rápida. Só a luta muda a vida. Sem luta, a gente não muda nada. Obrigada. Ok, Lúcia, obrigado. Bom final de semana para você. Tá, obrigada. Você está ouvindo o programa Observatório Social. Observatório Social, volta já. Estamos apresentando o programa Observatório Social com a professora Luciana Silva e com os professores Luiz Rogério e Fabrício Vieira. Luciana Silva, entrevista. Minha entrevista desse sábado é com Lara Oliveira Sampaio. E nós vamos conversar sobre o Tribunal Penal Internacional e também sobre a queixa que esse tribunal recebeu de crime praticado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. O Tribunal Penal Internacional recebeu mais de uma queixa de crime praticado por Jair Bolsonaro, inclusive durante a pandemia. E muita gente me pergunta, o que é esse Tribunal Penal Internacional? Que pena ele pode determinar e quem ele pode processar? Eu vou passar essas perguntas para a nossa entrevistada, Lara Oliveira Sampaio, responder. Lara, é um prazer tê-la aqui conosco no programa Observatório Social e eu vou pedir que você se apresente aos nossos ouvintes e diga também para nós o que é o Tribunal Penal Internacional. Com a palavra, doutora Lara Oliveira Sampaio. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes do programa Observatório Social. Gostaria de agradecer pelo convite para poder falar aqui nesse programa hoje. Meu nome é Lara Sampaio, eu sou atualmente aluna de pós-graduação do curso de Direitos Fundamentais e Justiça da UESB, sou egressa da UESB e tive uma experiência assim que eu me formei com o Direito Internacional, trabalhando em uma organização internacional, que foi a Organização dos Estados Americanos em Washington. Tive um contato mais direto com o funcionamento dessas organizações e desde então sou uma estudiosa do tema de direitos humanos e direito internacional. Eu vim aqui hoje para falar um pouquinho sobre o Tribunal Penal Internacional. Nós estamos ouvindo falar muito, sobre esse tribunal em razão das últimas denúncias relativas ao presidente Jair Bolsonaro nesse tribunal.
Então, antes da gente falar do Tribunal Penal Internacional em si, eu gostaria de falar um pouco sobre essa evolução dos direitos humanos dentro do panorama internacional. O que acontece? Apesar de, com a evolução dos direitos individuais, desde a Revolução Francesa, por exemplo, os direitos humanos eles foram surgindo gradativamente, o grande impacto dos direitos humanos no cenário internacional foi a partir das grandes guerras, do fim das grandes guerras, especialmente da Segunda Guerra, e da revelação de grandes crimes contra a humanidade que não contavam com previsão legal anteriormente. Então, o que aconteceu? Depois das guerras, foi revelado para o mundo inteiro uma série de crimes cometidos contra a humanidade e que não se sabia muito bem como esses crimes poderiam ser julgados, já que era uma coisa totalmente nova. Então, diante desse cenário, foi preciso repensar os direitos humanos e, principalmente, pensar num modo de responsabilização por esses atos praticados. Responsabilização dos estados e a criação de uma organização que tivesse essa competência para tratar desses temas em uma escala global, que, no caso, foi a Organização das Nações Unidas, a ONU. Então, o Tribunal Penal Internacional, ele foi motivado muito em razão dessa necessidade de julgamento de crimes contra a humanidade. Ele demorou um pouco para ser criado, ele é muito recente, ele funciona desde 2002, ele é previsto e regulamentado pelo Estatuto de Roma, e está em funcionamento desde esse ano de 2002, então são poucos anos, né? São quase 2 décadas de funcionamento do Tribunal Penal Internacional. Ele foi previsto para tratar de crimes contra a humanidade, crimes de genocídio e crimes de guerra, e mais recentemente, desde o ano de 2017, também crimes de agressão. A grande diferença do Tribunal Penal Internacional é que a sua função e competência é de julgar indivíduos responsáveis por esse crime. Ele não julga os estados, como as cortes internacionais, no nosso caso nós temos a Corte Interamericana de Direitos Humanos, julgam os estados. O TPI, o Tribunal Penal Internacional, ele é destinado a esse julgamento de indivíduos que sejam os responsáveis por esses crimes de guerra, crimes contra a humanidade, crimes de agressão, como eu já mencionei anteriormente. Doutora Lara, você pontuou que o Tribunal Penal Internacional ele processa indivíduos, e aí eu queria que você respondesse desde quando o Brasil ele se atrelou, se vinculou a esse Tribunal Penal Internacional e também falasse aos nossos ouvintes dessas queixas que o Tribunal Penal Internacional recebeu de crimes que são imputados a Jair Bolsonaro, o presidente da República. O que acontece? O Brasil ele é signatário do Estatuto de Roma e ele é submetido à jurisdição do Tribunal Penal Internacional desde o ano de 2002, desde a criação do Tribunal Penal Internacional. O Brasil, então, ratificou esse Estatuto de Roma e hoje faz parte do nosso ordenamento jurídico. Por essa razão, a queixa ela não apresenta, num primeiro momento, na triagem, nenhum problema. A queixa ela foi recebida pelo tribunal. As queixas, na verdade, né? O presidente atualmente conta com 5 representações criminais no Tribunal Penal Internacional. Mas essas representações criminais ainda não podem ser formalmente consideradas como denúncias. A gente fala que o presidente foi denunciado, mas se a gente trazer aqui para a nossa realidade da justiça criminal no Brasil, é equivalente esse processo, a fase com que se encontra, a uma queixa feita na delegacia, em que são levados os elementos indicativos de que houve um crime, e aí essa queixa ela passa pelas procuradorias no tribunal, no caso, né, aqui pelo Ministério Público, que vai formar a sua opinião delitiva sobre o fato e oferecer a denúncia ou não. Então essa é a fase em que essas representações criminais se encontram no Tribunal Penal Internacional. O presidente ainda não foi formalmente denunciado, ele ainda não recebeu nenhuma notificação sobre isso, porque ainda está nessa fase da triagem. A opinião dos juristas brasileiros, inclusive da juíza Silvia Steiner, que era juíza do TPI até o ano de 2016, é que provavelmente essas representações elas não se formalizem na forma de denúncia, porque elas
elas foram apresentadas como denúncias de crime contra a humanidade e de crime de genocídio, que contam com uma previsão muito específica no Tribunal Penal Internacional. Como eu falei para vocês, o tribunal é muito recente. Ele tem menos de 20 anos e ele julgou apenas 30 casos nesse período. E esses casos, eles fazem referência a crimes contra a humanidade em sua maioria, apenas a um crime de genocídio, que se adequam a esse conceito que é trazido pelo tribunal, muito específico do que seriam os crimes contra a humanidade e do que seriam esses crimes de genocídio. É preciso destacar também um fato importante de que o tribunal ele atua de forma residual, quando nenhuma outra instância pode apurar aqueles fatos, pode julgar aqueles fatos e aquela pessoa. Como eu falei, eles julgam um indivíduo. E geralmente eles trabalham com situações que ocorreram em estados com uma organização jurídica, uma organização criminal, uma justiça efetivamente muito mais precária do que a que se encontra no Brasil, que inclusive tem como recorrer a um tribunal internacional antes do fato chegar ao TPI. Que pese não haver um questionamento acerca da violação de direitos humanos cometida pelas ações e omissões do presidente enquanto pessoa e durante a sua gestão, esses fatos eles podem não ser enquadrados na previsão de genocídio e crime contra a humanidade prevista no Estatuto de Roma, que diz que genocídio é considerado o ato praticado com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, e o crime contra a humanidade, um ato cometido no quadro de um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil. Essas palavras-chave talvez sejam que a gente tem que prestar mais atenção. A intenção de destruir, o ataque generalizado, sistemático contra a população civil, isso talvez seja o que dificulte essa admissibilidade da representação criminal contra o presidente a ponto de se transformar numa denúncia efetiva. Quanto às queixas em si que tramitam contra o presidente no Tribunal Penal Internacional, a primeira delas se refere à questão indígena, foi antes da pandemia, foi feita em novembro de 2019 pelo Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos e Comissão Arnes, que pediram que a Corte investigasse ações e discurso do presidente por incitar genocídio e promover ataques sistemáticos contra os povos indígenas no Brasil. Segundo o Coletivo de Advocacia e a Comissão Arnes, eles destacaram as tentativas do presidente enfraquecer os órgãos governamentais de proteção aos indígenas e aos meios ambientes. Destacaram também a questão das queimadas da Amazônia, que tiveram grande relevância no ano passado. Isso tudo foi antes da pandemia, essa é uma queixa que já tramita. Esse processo de admissibilidade é um processo que demora um pouco, e depois disso, com a pandemia, foram feitas as outras 4 queixas, 4 representações criminais que atualmente tramitam contra o presidente no Tribunal Penal Internacional. Demais queixas relativas às atuações do presidente durante a pandemia do coronavírus foram apresentadas pela ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, em abril, pelo partido PDT e pela Unisaúde, que é um coletivo de várias associações de profissionais da saúde, sendo que essa última foi especificamente pelo crime de genocídio e as outras pelos crimes contra a humanidade. Dentro dessas queixas, o que é pontuado em relação à conduta do presidente frente à pandemia do coronavírus é o negacionismo por ele ter minimizado a gravidade da doença e uma série de oportunidades que teve de falar sobre isso, o incentivo às aglomerações, sendo que a maior parte deles foi cometido em ações pessoais do presidente, sair à rua sem máscara, provocar aglomerações pelos lugares em que ele estava passando, gestão ministerial pelo incentivo do uso do remédio cloroquina sem nenhuma comprovação científica, de que auxiliaria no tratamento da Covid sem gerar efeitos colaterais mais prejudiciais, além das omissões do presidente frente às iniciativas de combate ao coronavírus, as omissões do presidente frente às iniciativas dos governadores dos estados federativos do Brasil.
Para você que sintonizou agora nas ondas da Rádio UESB-FM, o programa Observatório Social desse sábado está com Lara Sampaio, que é bacharel em Direito pela UESB, assessora do Ministério Público e também com uma experiência junto à Organização dos Estados Americanos, OEA, falando conosco aqui sobre Tribunal Penal Internacional. Doutora Lara, você citou aí que o presidente Jair Bolsonaro tem 5 queixas no Tribunal Penal Internacional de crime de genocídio, crime contra a humanidade. Eu queria saber, doutora Lara, quais são as consequências, como é o desenrolar desse processo junto ao Tribunal Penal Internacional? Ocorre que, como já foi dito, em razão do Tribunal Penal Internacional ter esse caráter residual, isso é muito específico no conceito do que seria um crime de genocídio e um crime contra a humanidade, o entendimento dos juristas brasileiros e dos estudiosos do tema é que provavelmente essas representações elas não vão para frente na forma de denúncia. No entanto, elas se amoldam a condutas violadoras de direitos humanos e muito possivelmente podem ser apuradas na nossa Corte Interamericana de Direitos Humanos a partir de uma representação feita pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A grande diferença nesse caso é que quem é responsabilizado por essas ações, por esse posicionamento frente a tanto a questão indígena quanto a pandemia do coronavírus, será o Estado brasileiro e não a pessoa do presidente Jair Bolsonaro, como seria no Tribunal Penal Internacional. De toda forma, é um processo longo, é um processo que demora. Essa fase de admissibilidade geralmente dura aí em torno de uns 2 anos. Então, de toda forma, nós vamos precisar esperar, ver como se desenrolam os fatos. Essa é apenas uma previsão dos juristas de como as coisas vão ocorrer. Nós não sabemos nós não sabemos bem, né, o que vai ocorrer efetivamente e precisaremos esperar aí o desenrolar dessa questão no Tribunal Penal Internacional. De toda forma, é um fato expressivo, é um fato muito importante que 5 representações criminais sejam feitas contra o presidente devido à sua conduta, né? Tanto pessoal, enquanto pessoa, nas ações dele, quanto na gestão mesmo do país diante de uma situação de crise sanitária tão grave. Bom, agradeço mais uma vez o convite, espero ter conseguido esclarecer algumas coisas do funcionamento do Tribunal Penal Internacional, do funcionamento desse direito internacional que é tão amplo e que tenta alcançar essas questões humanitárias, apesar de ter 20 anos, ainda é muito recente, o tribunal tem poucos casos, a própria evolução dos direitos humanos ainda é uma coisa muito trabalhada, os direitos humanos estão sempre mudando, a gente sempre está tendo que se adaptar, né, às novas realidades, então é um trabalho constante e é um estudo constante, uma área que a gente precisa estar mais atento e acompanhar enquanto cidadão, enquanto sociedade, o desenrolar dessas questões que afetam todos nós. É muito triste, é lamentável a gente escutar que o presidente da República, Jair Bolsonaro, tem contra ele 5 queixas no Tribunal Penal Internacional. 5 queixas imputando a Jair Bolsonaro crime contra a humanidade, crime de genocídio. Daí a importância, doutora Lara, de informações como as que você trouxe aqui no programa Observatório Social, para que a gente entenda qual é o desenrolar desse processo junto ao Tribunal Penal Internacional. E nós agradecemos a sua participação, doutora Lara, aqui no programa Observatório Social. Em nome da equipe, eu quero lhe desejar um bom dia e um bom final de semana. Muito obrigada, tenham todos um bom dia. Estamos apresentando o programa Observatório Social com a professora Luciana Silva e com os professores Luiz Rogério e Fabrício Vieira. E agora, os comentários da bancada do Observatório Social. Meus colegas de bancada, Luciana Silva e Luiz Rogério,
que reflexões vocês trazem para o programa de hoje? Bem, Fabrício, eu vou trazer a minha reflexão de hoje por meio de uma poesia, que eu vou fazer aqui a leitura, e em homenagem às nossas 3 entrevistadas, que foram 3 mulheres, eu vou trazer também uma poetisa, Hilda Hilches, que publicou, em meio à ditadura militar, no ano de 1974, poemas aos homens do nosso tempo. Enquanto faço o verso, tu de certo vives, trabalhas tua riqueza, e eu trabalho sangue. Dirás que sangue é o não teres teu ouro, e o poeta te diz, compra o teu tempo, contempla o teu viver que corre, escuta o teu ouro de dentro. É outro amarelo que te falo, enquanto faço o verso, tu que não me lês, sorris, se do meu verso ardente alguém te fala. O ser poeta te sabe a ornamento das conversas. Meu precioso tempo não pode ser perdido com os poetas. Irmão do meu momento, quando eu morrer, uma coisa infinita também morre. É difícil dizê-lo. Morre o amor de um poeta. E isso é tanto que o teu ouro não compra. É tão raro que o mínimo pedaço de tão vasto não cabe no meu canto. Encerro por aqui, desejando um excelente final de semana aos meus colegas de bancada, Fabrício Vieira, Luiz Rogério, Dácio Alves, e um excelente final de semana também a você, a nossa ouvinte e o nosso ouvinte. E encerramos com a pergunta reflexiva: o que nós estamos colocando como sendo o tesouro da nossa existência? Bem, Fabrício, eu vou na mesma linha que Luciana Silva, tentando interpretar esse momento tão difícil no qual nós estamos vivendo de forma político-poética. Gostaria de declamar um poema dedicado a toda a equipe de enfermagem, enfermeiros e enfermeiras, e que tem o título Enfermeiro, Enfermeira, Rolando Escada Acima, do livro Hemato Poético, O Sangue e a Poesia dos Trabalhadores, de minha autoria. Ela é como uma árvore angustiada e muda, uma árvore que recebe na base as pancadas do machado. Ele é como o gestante, e toda gestante, a princípio, é a favor da vida. Ela é como o peito em confronto com a faca, a raiz que resiste às pedras, o sangue depois do impacto, e todo sangue, a princípio, é a favor da vida. Ele é um ato de coragem, um sopro divino de competência nos vastos campos da escuridão. Ele é ela, e ela é ele. Que importa o sexo, se menino ou menina? Espíritos não têm genitália. Ele ou ela é como o coágulo no minuto exato, é como a síntese da protombina, e toda protombina, a princípio, é a favor da vida. A todos e todas, um bom final de semana e até o próximo sábado. Com essas 2 belíssimas reflexões poéticas declamadas por Luciana Silva, Luiz Rogério, eu, Fabrício, encerro aqui o programa Observatório Social em sua 24ª edição. Lembrando que as nossas discussões, os nossos diálogos continuam no Instagram, observatório.social.vc. A todos os nossos ouvintes, um excelente final de semana e até o próximo sábado. Acabamos de apresentar o programa Observatório Social, que voltará no próximo sábado, às 10 horas da manhã, aqui na UESB FM.